Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Melhor da vida no ar, pessoal. O que tem hoje, Thiago? Chegou para você muita informação. Nós vamos ter hoje o Dr. Flávio Alencar, fisioterapeuta, e ele vai falar sobre envelhecimento, sobre cuidados com o corpo e como evitar cirurgias. Verdade, também vai estar com a gente a psicóloga, a doutora Jaqueline, falando sobre maturidade emocional. Muito importante para a gente ter maturidade emocional. E você já sabe que se perdeu algum programa ou quer rever, você pode nos seguir nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram também. Segue o nosso perfil. Então, pessoal, para começar bem o Melhor da Vida de hoje, estamos aqui na companhia especial do Dr. Flávio Alencar. Ele que é fisioterapeuta e vai trazer para nós hoje um conhecimento em relação à fisioterapia como promotora de bem-estar e até para prevenir cirurgias, hein? Doutor Flávio, prazer tê-lo aqui, muito obrigada por ter vindo. Um prazer ter você aqui, doutor Flávio. Ele que é especialista em terapias manuais. Isso. Conta um pouco mais aí pra gente. O que são terapias manuais? Tá. Então, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui no programa. Eu trabalho com essa parte de terapia manual e postural, já trabalho isso há bons anos. Fui docente, já ministrei muitas aulas em relação ao treinamento de fisioterapeutas em usar as mãos com a finalidade terapêutica. E de lá para cá, a fisioterapia evoluiu muito. Então a gente cresceu muito em relação não só a tratamento de lesões, mas também a prevenção de lesões, incluindo prevenção de cirurgias. Existe um mito que é o quê? Só se usa fisioterapia quando está machucado. Só se usa fisioterapia após uma cirurgia. Então não é muito assim, não é assim que funciona. Diminuir uma sequela, né? A fisioterapia está muito ligada a isso. Exatamente. A fisioterapia ela veio o quê? Não só para determinar a qualidade de vida, mas também para, digamos assim, utilizar como último recurso esses procedimentos invasivos. Okay? Então, quanto mais evitar procedimentos invasivos, melhor. E a fisioterapia entra com força nisso, né? E não só com trabalhos manuais, mas com o que existe de melhor evidência, que é o quê? Exercícios, tá? Então, a prescrição de exercícios por parte da fisioterapia evoluiu absurdamente. Bem diferente do profissional da educação física, a gente não mistura as coisas, tá? Então, é cada um no seu quadrado. E a fisioterapia, sim, veio com força, utilizando terapias manuais e exercícios para determinar a qualidade de vida, diminuir procedimentos cirúrgicos e melhorar a saúde da população. Bem interessante, doutor, porque eu tenho um testemunho pessoal, que eu tenho compressão na lombar, tenho duas compressões, tinha indicação de cirurgia, de laminectomia, né? Eu disse, não, vou por um tratamento conservador, e fui na quiropraxia, na terapia manual, eu digo que me desempenaram, né? E em poucos procedimentos eu estava já sem dor, já a parte de analgesia e fiz fortalecimento, exercícios físicos, né? E sem dor há 3, 4 anos, né? Então, um testemunho pessoal de que realmente funciona. Perfeito. É isso que você está falando, né? É retirar o paciente da sala de cirurgia. Exato, perfeito. Tocando no assunto da hérnia de disco, da protusão discal, tem um estudo muito interessante que mostra o seguinte, que 50%, é muito, 50% é metade. É o cara ou coroa? É cara ou coroa. 50% das ressonâncias magnéticas com protusão discal são assintomáticas, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Nesse estudo, pegou um número grande de indivíduos sem queixa de dor na coluna e fizeram a ressonância magnética de todos. O que foi que aconteceu? 50% desses indivíduos sem dor na coluna tinham achados de hérnia de disco ou protusão discal. Que mais tarde poderiam terminar com indicação cirúrgica se não fosse feito um ou até trabalho já preventivo, indicariam, né? um procedimento. Então, assim, se necessário. Exato. Esse é o ponto da questão, né? Se não for feita uma avaliação em consenso entre médicos, fisioterapeutas,
o indivíduo acaba sendo submetido a uma cirurgia sem necessidade. Né? Então, a necessidade dessa interdisciplinaridade, né, doutor? Perfeito. Você chegou na melhor definição. Interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Então, o que é que eu costumo dizer? Nem sempre a imagem do exame vai determinar qual é a conduta. Né? Tem que ser os dois juntos. Imagem e uma boa avaliação clínica. Então, você fazendo uma boa avaliação clínica, estou falando de fisioterapia, você utiliza a imagem como um complemento e chega num consenso em qual conduta será realizada. Agora eu quero fazer também uma pontuação. Não é o fisioterapeuta que vai determinar se vai ser cirúrgico ou não. Isso é função do médico. Porém, tem que haver uma conversa. Né? Tem que haver uma conversa. Eu acredito que a cirurgia é o último recurso. Então foi como o Thiago falou. Ele foi indicado fazer uma laminectomia, ia abrir a coluna dele, ia fazer lá uma retirada de um pedacinho lá de um osso e não é 100% garantido que aquilo vai resolver o problema. Frente ao grau de invasividade, né? Muito invasivo isso. E com uma conversa, optou-se pelo método conservador. E olha que resultado interessante. Ficou sem sintomas, continua praticando seus exercícios e isso é o objetivo, né? Final. Fazer com que o indivíduo siga com a melhor conduta, com o melhor caminho para a sua qualidade de vida. Para ter a melhor qualidade de vida. A medicina, ela fala muito assim, nós não tratamos exame. Né? O exame deu uma alteração, mas será que realmente essa alteração é o que está limitando, é o que está gerando a dor? Né? E aí quando a gente fala de dor lombar, a gente tem que ver também que tem toda uma questão social, né? E a dor em si, ela é uma sensação. Tem o aspecto psicossomático. Isso, tem o aspecto psicossomático. Às vezes eu estou passando por um problema, uma coisa que eu não consigo mais carregar. Né? É um sofrimento que eu não consigo mais carregar. E eu tenho a dor e eu tenho um exame que diz que eu tenho uma hérnia. Será que é realmente a cirurgia, esse é o resultado? E, doutor Flávio, nós vivemos um contexto em que todas as áreas de saúde, tanto saúde mental, física, que no meu entendimento é uma saúde só, né? Então, todas as áreas de saúde, elas estão começando a conversar entre si mais, né? E existe também uma ampliação de abrangência das práticas de saúde. Então, por exemplo, no caso da fisioterapia, né, por muitos anos, por décadas, se teve essa visão fechada de que a fisioterapia era exatamente aquela modalidade, aquela prática feita num pós-operatório, né, de reabilitação, era muito ligada à reabilitação, né? E hoje já está mudando esse ponto de vista no sentido de uma prática preventiva e terapêutica, né? Fala um pouquinho sobre isso. Na minha época de professor da graduação, a gente fez um grupo voltado para a lombalgia. E esse grupo... Só uma pausa explicando para o nosso público que é a lombalgia. A lombalgia é a dor na coluna, né? na região lombar. Dor nas costas. Dor nas costas, agora na região aqui embaixo, né? Na região lombar. E era muito voltada para a dor crônica. Dor crônica é aquela com mais de 90 dias. Então a gente cuidava de pacientes com anos de dor na coluna lombar, né? A dor crônica se aplica não só para a dor contínua, mas naquela que vai e volta também, né? Isso, mas na mesma região, no mesmo segmento, né? Aquela dor com eventos. E quem é que fazia parte desse grupo? Fisioterapeuta, que era eu, médico, um ortopedista, e uma psicóloga, né? Então, esse grupo era importante por quê? E a gente colocava os alunos para se conversarem, isso era muito interessante. Mas esse grupo era importante por quê? Falando-se em dor lombar crônica, o tratamento evidenciado que tem melhor resultado é o multifatorial. É aquele em que o paciente está dentro de um contexto biopsicossocial. O que é que foi percebido? O indivíduo que tem dor na coluna, isso qualquer um que está em casa aí pode ter passado por esse episódio. Você em um momento de estresse, sua coluna doeu. Já no momento de alegria, sua coluna não dói. Você faz uma viagem bacana, aquela dor na coluna que te incomodava há anos, melhora. Mas já quando você chega em casa e tem lá um problema, aconteceu um problema na empresa, aconteceu um problema no seu emprego, então aconteceu alguma coisa, aquela dor se magnifica. Só de voltar para a rotina, né? Exato. Então isso mostra o seguinte, que existe um contexto não só físico, mas também emocional psicológico, ou psicológico, né?
Então, esse tratamento multifatorial é importantíssimo, né? Então, a fisioterapia entra como, nesse caso, né? Com testes validados cientificamente, com equipamentos elétricos que quantificam dor, com equipamentos elétricos que medem as funções das terminações nervosas, com testes musculares, principalmente de core, musculatura da coluna, e junto com a avaliação médica e com a avaliação psicológica, chega no tratamento mais completo para esse indivíduo e a chance de sucesso é bem maior. Agora, doutor, uma coisa importante que o senhor mencionou aí dessas avaliações da dor, né? Existe a ideia, né, Tiago, errada das pessoas de que tratar a dor é tomar remédio para dor. O remédio, a função do remédio para dor, do medicamento, é auxiliar na crise, mas o tratamento da dor não é medicamentoso. Ele tem que ser feito um tratamento clínico, né, completo e multidisciplinar. Inclusive, quando se fala de músculo, né, também algum exercício é necessário. Vai correr uma maratona. Não, mas às vezes o exercício da dor, um alongamento, a movimentação daquele segmento ajuda no tratamento. Inclusive para melhorar a absorção do medicamento. Porque muitas pessoas entendem assim, eu vou tratar a dor, eu quero ir num médico para ele me passar um remédio para dor. Aí eu trato, tomo o remédio assim. Tomo remédio, não tem mais dor, tô bom. Não é por aí, né? Sim. Então, o fato de você não ter dor porque toma remédio não significa que você ficou bom. Significa que você está em condições de procurar um tratamento especializado, adequado, para ver o que está causando isso, né? Que pode ser, inclusive, uma causa postural. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. E eu quero até fazer, já instigando aqui o Dr. Flávio, o seguinte: qual seria a diferença da massagem para terapia manual e o que eu passei? Eu fui desempenado. Alinhado e balanceado devidamente. Quer dizer que pau que nasce torto não fica torto, pode ser desempenado. Fica reto. Pode ser alinhado. Pode ser. A medicação, eu costumo explicar para as pessoas o seguinte, explicar para você de casa. A medicação, quando é que ela é bem direcionada? Você bateu, você levou uma queda, bateu o cotovelo no chão, lesionou, inflamou, tá? Se você tomar um anti-inflamatório, realmente ele vai funcionar, porque você tem uma lesão inflamatória, ok? Agora, aquelas pessoas que têm dor, que não tem explicação, ou então que começou com uma pancada e essa dor persiste por vários anos, o anti-inflamatório, ele não vai resolver seu problema. O analgésico, ele não vai resolver seu problema. Ah, mas ele me dá um alívio, mas não resolve seu problema. Ele dá o alívio, tá? Mas não resolve seu problema. Esse é o momento de você procurar um profissional para investigar o que é que está causando, que normalmente é um conjunto de compensações, né? Então, aquela dor que você não procurou um atendimento, que você não procurou ajuda para saber o que é que você tem, desenvolveu uma série de compensações no seu corpo e isso gerou uma dor crônica, né? Resultou em uma dor crônica. Nesse caso, como o Tiago veio falando, o indivíduo que tem uma dor crônica, o corpo, para tentar se adaptar àquilo, ele se deforma. Vou dar um exemplo, certo? Então, o Tiago ele tinha uma dor na coluna. Ficar na postura correta incomodava ele, mas se ele ficasse um pouco torto, dava alívio a ele. Então, o seu cérebro, ele não quer saber o que é correto. O seu cérebro, ele quer saber o que é não sentir dor, tá? Então, ele se deforma para isso, ele trapaceia, ele se compensa para isso. Então, você vai ficar torto, não estou sentindo dor, tá ótimo. E ao fazer isso, pode agravar o problema. Total, porque você vai adquirindo novas compensações. Então, eu me entortei. O meu olhar, ele saiu do horizonte. E o nosso cérebro, ele tem um sistema de regulagem, né, da nossa postura, que é o quê? Se o nosso olhar saiu do horizonte, ele tem que adaptar, ele tem que nivelar. Então, se ele ficou torto aqui dessa região, o cérebro tá vendo, ó, tá errado. Eu vou fazer isso. Outro lado. Então, ele mantém aqui torto e agora tá perfeito, porque eu não tô sentindo dor e meu olhar está no horizonte. Não tá perfeito, aqui tá tudo entortou agora 2 locais. Exatamente, entortou 2 lugares. Aí começa a andar. Exato. Aí tem o joelho. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Desempenar, né? Então, a gente vai encontrar a causa do problema e vai utilizar as técnicas que ajudaram muito o Tiago, que no caso é a quiropraxia, é a osteopatia, Maitland, Mulligan, a quantidade de peças, a quantidade de técnicas são inúmeras hoje em dia.
Então, Até ajuda. porque a pessoa pode estar tomando uma medicação inadequada que vai causar efeitos colaterais, por exemplo, um anti-inflamatório, né? Pode causar irritação do estômago, uma série de outros efeitos colaterais aí. E daqui a pouco você vai criando novos problemas de saúde por conta de não tratar um problema original. Então é muito importante procurar o profissional correto, né, para fazer uma avaliação e realmente tratar o problema original, a raiz do problema. Né, que não é o problema, não é tratar a dor não é a doença, a dor é um sintoma. Isso. Né, então não dá para tratar a dor, é tratar o que causa a dor, né? E muitas vezes pode ser a má postura. Sim. Que hoje é muito comum até nas escolas, né, doutor? Já começa de pequeno isso, a má postura, né? Muito tempo no celular, essa postura do celular é terrível. Sim, sim. Né? Os movimentos repetitivos, tanto na escola, levantar e baixar a mochila, que são pesadas, em casa, como varrer, pegar roupa no chão, passar um pano no chão, alguma coisa, esses movimentos repetitivos, se não houver um preparo para isso, chance grande de evoluir para uma lesão de um tendão, né, por sobrecarga. O que é que eu costumo dizer? E aí vem meu recado. Não adianta a gente ter um ambiente todo propício para o seu trabalho se você não se cuida, né? Então, hoje para mim, qual é o mal do século? Se você me perguntar, tem gente que diz que é depressão, tem gente que ansiedade, tem gente que é o câncer, ansiedade. Eu vou defender o meu peixe da fisioterapia. Para mim, o mal do século se chama sedentarismo. Então, o sedentarismo, ele causa problema emocional, causa problema físico, ok? Então, a minha dica é: procure fazer exercício. Tem que acabar com esse pensamento, com essa visão de que ir para academia é fazer uma força absurda, levantar aqueles pesos absurdos. Gente, não é assim que funciona. O mínimo de carga que você pega, fazer um movimento correto, bem orientado por um profissional de educação física, isso vai trazer benefícios absurdos até para a sua autoestima. Né? Você vai ver agora que consegue fazer coisas que cansavam e hoje não cansam mais. Então, a dica é essa. Você pode prevenir algumas lesões fazendo atividades domésticas? Pode. Quando você for varrer uma casa, mantenha a coluna reta, né? Procura não ficar muito curvado. Flexionar os joelhos quando for levantar peso. Isso, vai pegar um garrafão d'água, vai pegar ali um cesto de roupa, não curva a coluna, se agacha, usa a força das suas pernas. As pernas têm muito mais força que a coluna, tá? Então pega lá o cesto de roupa, traz para perto do seu corpo e levanta usando a força das pernas. Então são pequenos gestos que fazem total diferença no dia a dia. O que vai resolver é você se mexer. Então sai do sedentarismo, entra na academia, hidroginástica. A hidroginástica é fantástica porque não tem impacto. É dentro d'água. Só existe uma ressalva: ninguém vive dentro d'água, tá? Então, às vezes a pessoa se movimenta sem dor lá dentro da piscina. Aí quando sai da piscina, tá doendo de novo. Claro, você diminuiu o seu peso ali, né, a carga, e quando saiu da água ele voltou. Daí a importância de fazer atividades também que não sejam também só dentro da água. E doutor, o papo tá muito bom, mas a gente vai dar uma paradinha, fica com o nosso intervalo e a gente volta já. Não sai daí. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Então, de volta aqui com o Dr. Flávio. Dr. Flávio, vamos continuar nosso bate-papo. Vamos lá. Existe a informação de que a qualidade do seu envelhecimento é proporcional à força das suas pernas. Isso procede? Sim, total. Explica pra gente. Na época do Covid, teve até um estudo muito interessante que saiu, mostrando que o seguinte: você fortalecer os pacientes que estão entubados, né?
sedados, bloqueados e entubados, fazer um protocolo de eletroestimulação de quadríceps melhorava a resposta do diafragma. Olha aí. Pensou Tudo isso? está conectado. Eu fui fisioterapeuta militar, eu atuei na linha de frente no Covid, né, nas UTIs, e quando saiu esse estudo, nós tínhamos equipamentos de eletroestimulação, a gente fazia, e era muito interessante quando eles voltavam, né? Os pacientes, graças a Deus, voltaram. E quando eles voltavam, realmente era bem interessante. A gente ficava acompanhando a ventilação mecânica, fazia a parte de fisioterapia respiratória e incluía isso, né? Mas a força das pernas tem um papel, e já tem muita evidência na qualidade de vida do envelhecimento. Tem até um estudo que fala o seguinte, que ele correlaciona a qualidade de vida com a capacidade de você conseguir sentar e levantar sozinho de um assento sanitário, tá? Então, isso já é evidenciado, já mostra que isso tem fundamento e que tem resultado. Então, aí eu Pode ser brinco. um desafio, então, para os nossos espectadores? Pois é, eu ia até brincar Faça o agora. teste aí no Agora seu não, caso. quando acabar o programa, vai... Vai lá e faz o teste. Eu ia até brincar agora, né? Cuide para você sentar e levantar bem de um assento sanitário, que você vai ter uma qualidade de vida boa na sua fase idosa. O meu pai é idoso, ele tem uma brincadeira que ele diz assim, ó, você sabe que uma pessoa é idosa se pedir pra ela cocorar e ela não se levanta mais. Isso. Mas não é só o idoso, né? Você também, mais jovem, pode também fazer esse desafio, o desafio do vaso, o desafio de se acocorar, para ver a questão do quadríceps, a força das suas pernas, dos membros inferiores, né? Quem tem pouca força nos membros inferiores, sobrecarrega a coluna, sobrecarrega o ombro e vai adoecendo todo. E aí vem as todo o corpo. dores, né? Começam as dores. Posso fazer uma observação importante no envelhecimento Fica para à o vontade. pessoal de casa? É o seguinte, o envelhecimento ele é inevitável, né? Mas a forma como você vai envelhecer, você pode escolher, né? Então, ao envelhecermos, o que acontece? Nossos músculos perdem flexibilidade, perdem força, nossas articulações ficam mais rígidas. Se eu for dar uma aula sobre envelhecimento, a pessoa fica meio deprimida. Mas existe uma luz no fim do túnel. Que qual é? Tem como evitar isso, tem como retardar esse processo. Olha que estudo interessante que fizeram com fisiculturistas profissionais, né? E foi interessante que os próprios pesquisadores foram cobaias do próprio estudo. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram fisiculturistas profissionais aposentados. Eu estou falando de senhores de 70 a 80 anos, que foram fisiculturistas, né? E eles, os pesquisadores sedentários, fizeram biópsia muscular. A área muscular, a gente fala assim, a área de secção transversa, né? A área muscular, o número de fibras musculares nos indivíduos fisiculturistas com 80 anos era igual a dos jovens sedentários, né? Por que isso é impressionante? Porque com 80 anos era para ter reduzido muito mais da metade da área muscular. Então eles mantiveram a área muscular que os jovens sedentários têm. Né? Porque eles tinham músculos jovens, o corpo deles estava realmente jovem. O corpo deles, a musculatura deles, apesar de usada, sobrecarregada, mantinha uma estrutura parecida com a dos jovens. Lógico, uma diferença de colágeno, uma diferença de algumas outras estruturas, mas falando de área muscular, era igual. Então, esses indivíduos que fizeram exercício físico, né, a vida toda, mantiveram uma qualidade de vida e se tornaram, digamos, jovens mesmo. Então, se você quer manter esse jovem na sua idade avançada, faça exercícios físicos desde já. Exato. Músculo é o tecido essencial. É aquela velha dinâmica, né? Se você tiver qualquer objeto na sua casa, qualquer coisa que fique lá abandonada sem uso, ela vai estragar, por não estar sendo usada, né? Mais do que aquela que está sendo usada. Né? O nosso corpo foi feito para se movimentar. Ele foi feito para se movimentar. Isso. E assim, os estudos mostram, nós começamos a envelhecer a partir dos 21 anos. Certo? Acho que alguém comecei. Então nós começamos a envelhecer. Se você for ver mesmo, nós começamos a envelhecer desde que nascemos, né? É verdade. Mas as reações metabólicas, né? A oxidação, ela aumenta. Isso, as reações do nosso corpo, reações de construção e reações de degradação, elas chegam num desequilíbrio a partir dos 21 anos, né? Então, até os 18, 20 anos, é muita reação de formação, é muita reação de construção. Depois dos 21 anos, as reações de degradação começam a aumentar. Então, a tendência é ser ladeira abaixo, mas não é, tá bom?
Você vem aqui, ó, crescimento, 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 né? Construção. Aí quando chega aqui nos 21 anos, ela começa a curvar e vem aqui uma rampa descendo aqui devagarzinho. Chegou nos 60 anos, é ladeira abaixo, certo? Então a velocidade de envelhecimento a partir dos 60 anos meio que quase triplica, dobra que quase triplica. É aí que a gente tem que se cuidar. Principalmente aí. Só que se você tiver essa visão que eu tô lhe falando agora e você se cuidar antes de chegar aos 60 anos, você vai estender essa rampa para que a ladeira, você não desça a ladeira 60. Tão cedo. E quando chegar na ladeira aos 60, ela vai estar menos inclinada. Excelente. Entendeu? Então o objetivo é começar agora. Então, é o que eu falo, o seu envelhecimento vai ser determinado pelo seu estilo de vida. O que você come, o que você bebe, como você se exercita, né? Como você trabalha a sua cabeça, né? Então, tudo isso é um conjunto. Agora, eu quero fazer uma pergunta, né? E seria assim, qual seria a diferença entre a estimulação manual, né, e uma massagem, uma massoterapia? Ah, perfeito. A massoterapia, ela vai trabalhar muito em tecidos moles. Vai trabalhar em músculo, vai trabalhar em fáscia, que tem um papel fundamental no relaxamento, na sensação de bem-estar. Libera toxinas, sim, né? Alivia tensões. Exato, alivia tensões, dá aquela relaxada. Até para aliviar dores decorrentes de pinçamento, né? Nesse caso, o pinçamento é que causa o espasmo muscular. Né? Existe o caso em que o espasmo muscular pode causar um pinçamento? Sim. Um exemplo prático. Um acidente de carro, que a pessoa bate o carro e volta aqui, né? Tem uma lesão que a gente chama de chicote e acaba espasmando os músculos do pescoço. Às vezes até a dona de casa fazendo alguma atividade dentro de casa faz um movimento difícil e incorreto e tem um pinçamento. Uma coisa comum que acontece muito em casa, a pessoa tá assim, vai espirrar e se vira, espirra, aí quando espirra trava a coluna, né? Então realmente foi ali com um espasmo muscular que causou um pinçamento. Nesse caso, se você pular numa massagem, né, e fazer a soltura daquele músculo, esse termo liberação, né, vai ter um resultado muito bom, vai relaxar. Procure o Excelente, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Flávio Alencar, que está falando para a gente aí assuntos interessantíssimos sobre a dor, sobre o corpo, sobre terapia manual, sobre como evitar que você venha a ter problemas ou passar por procedimentos cirúrgicos. A gente vai parar por aqui e o nosso programa continua. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua presença. Que agradeço. Vai ter que voltar para a gente abordar mais assuntos, Tem muito mais coisa para ser abordada. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Olá pessoal, continuando o programa Melhor da Vida, nós estamos agora com a psicóloga Jaqueline Mesquita. Vamos falar sobre maturidade emocional. Doutora Jaqueline, muito bem-vinda, viu? Um prazer tê-la aqui com a gente. Doutora, o que é esse desafio da maturidade emocional? Pronto, você já começou falando. Maturidade emocional é um processo que ocorre, eu acho que na hora que a gente nasce, que tem toda essa continuidade ao longo da nossa existência, ao longo da nossa maturidade, como criança, depois adolescente e como adulto. Quando a gente fala maturidade, é uma condição
melhor que se tem de lidar com as nossas emoções, não é? Porque quando se fala em emoção, emoção é vida, é mover, é o movimento. Ela é a nossa fonte de maior energia, de vigor, tá nas nossas emoções. Então, o medo, quando você vai superar a energia que você faz, que você coloca para superar, para enfrentar, a coragem sendo um pilar de sustentação dessa maturidade, justo ao ajustamento da realidade. E a gente vive no processo o tempo inteiro de pensar, de sentir, de agir. E não saber lidar com as emoções também pode ser muito limitante, né? Muito limitante. Por quê? Porque ela nos coloca, ela nos orienta muito do que a gente precisa fazer. A emoção, ela direciona nossas decisões. As nossas decisões. Por quê? Porque a nossa sensibilidade, ela nos fala muito. E nós temos perdido muito. Agora, pausa, bota todo mundo sentadinho aí, chama os filhos, Respira chama fundo. todo mundo, bota todo mundo sentado aí do lado do sofá. Doutora, fala pra gente, mito ou verdade? Homens amadurecem mais tarde que mulheres? Sim. Mito. Verdade. Como é que é essa coisa? Do desenvolvimento dessa maturidade. Me parece que ao longo da história da humanidade, nós mulheres fomos treinadas, incentivadas a poder expressar nossa sensibilidade, né? Então, é muito lindo você... Hoje eu trabalho basicamente com mulheres e casais, né? Também tenho pacientes homens, mas a minha maioria é mulheres. E nesse universo, esse universo masculino, é muito lindo quando o homem começa a expressar. Nós somos, como mulheres, muito incentivadas a expressar. Então, não chora, o homem não chora, desde pequenininho. Seja homem e tal. Engula o E a choro. mulher, engula o choro. Quando bateu, o menino vem, bate, aí a gente fala, levanta, vai. Vambora, segue em frente. Vamos, foi nada. Aí a menina vai, cadeira chata, bateu na neném, oh meu Deus. Então, assim, é estimulado a gente poder expressar essa dor. Ai, que doeu. A questão do expressar as emoções interfere no amadurecimento? Claro, porque não amadurece a pessoa, não amadurece a relação. Né? Tem muitos casais que a maior dificuldade é Agora, isso. nessa ótica, doutora, hoje nós vemos, por exemplo, uma sensibilização do masculino, né? Os homens estão expressando mais suas emoções sem que haja uma repressão social sobre isso. Então, os homens estão mais sensíveis, os homens estão chorando, os homens estão falando um pouco mais. Isso deveria, então, via de regra, auxiliar nesse processo de amadurecimento. Sim. No entanto, as queixas, você trabalha com mulheres, eu também, as queixas femininas não expressam esse tipo de resultado. O que hoje pode ser tido como, apontado como fator principal de objeção à maturidade emocional das pessoas? Está se falando da geração Z, né, como muito despreparada, imatura, frente aos desafios, né? Recentemente foi publicado, inclusive, que os pais estavam acompanhando filhos a entrevistas de emprego para dar apoio, suporte emocional. O que leva, hoje em dia, as pessoas a não amadurecer? A falta de interação é impressionante. Então, quanto mais a gente se afasta da gente, a gente se afasta do outro. Se existe esse afastamento e essa interação, ela é interrompida e ela é difícil, como que você vai superar se você não enfrenta desafios? Né? Então, a maturidade emocional ele é um processo de ampliação da nossa consciência, de começar a ter um novo olhar, essa sensibilidade para a importância da interação. A gente vê o tempo inteiro o que a ansiedade está fazendo, né, conosco, quanta depressão acontecendo. Quando nós falamos da interação, né, Tiago? Veja só,
as pessoas elas se falam o tempo inteiro, né? Não existe praticamente momentos de silêncio e de solitude, né? Tá sempre. No entanto, não tem interação. É meio que conflituoso isso, né? Mas é só conhecendo a modernidade que o consegue problema entender. é justamente porque não existe a interação real, presencial, né? Hoje nós vemos emocional, né? Irmãos dentro no mesmo casa. quarto, dividindo o mesmo quarto e falando entre si pelo celular. Quer dizer, o contato realmente, a interação de mentes e a troca emocional decorrente disso, ela deixou de existir, né, doutora? Isso, e isso é muito sério, muito sério. A gente vai, eu estou fazendo esse ano 40 anos de formada em psicologia. E a gente acompanhou muita coisa que aconteceu ao longo desses 40 anos, né? E a gente vê a diferença na geração com relação a isso. O afastamento que as redes sociais dizem que aproximam tanto, estão afastando. Aproximam os distantes e afastam os próximos, que estão próximos. Parece assim uma coisa que já está tão batida, mas eu bato nessa tecla. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Eu acredito que para viver o melhor da vida, o melhor a gente precisa precisa romper com isso, porque não tem coisa mais linda do que o compartilhar. E essa coisa do contato digital, ela terminou que ela machucou, né, esse lado da lida emocional, porque é muito fácil na realidade digital, na realidade virtual, é muito né, rápido, muito eu fácil. crio imagens que não correspondem à minha verdade interior, que é o que faz com que eu tenha que lidar com as minhas emoções. Então, na realidade virtual, eu não tenho que lidar com as minhas emoções. Eu deleto, eu cancelo aquilo que me desconforta, é muito fácil. Na vida real não é assim, né? Então, a falta desse exercício me parece que é um fator que dificulta muito. E eu ainda vou deixar um tempo mais você pensando aí, doutora, que vai ser de supetão aí para quem está nos assistindo. Sempre existiu um problema de comunicação da geração dos pais para os filhos, né? Já foi cantado, inclusive, né, esse conflito de entendimentos. Mas hoje está pior, está mais difícil quebrar. Mas eu queria entregar algo para os nossos espectadores, né? Entregar algo concreto que eles consigam vencer lá na casa deles. Eles estão lá, a senhora que está nos assistindo ou o adolescente que está nos assistindo, o que é que eles podem fazer para quebrar realmente? Porque assim, se a mãe chega e toma o celular do menino, vai aumentar essa barreira, né? Qual seria o estímulo que os pais podem dar aos filhos, né? Para quebrar esse ciclo. Para que ele realmente deixe o celular e passe a viver um novo tempo? Bom, é assim. Eu acho que isso pode ser estimulado na relação. Por quê? Porque se você está gostoso, se você está agradável, se você está confortável, se você está caloroso, vai chamar. Agora, se é frio, o pai grosseiro e a mãe também estão lá no celular, eu ia exatamente eles falam no consultório. Exemplo, né? Minha mãe é assim, minha mãe fala, é difícil a gente conversar, não é? Então, eu acho que é um resgate da relação, do valor da relação. Resgate então, da vida familiar. Da vida familiar, dos espaços que a gente tem, dos momentos que a gente tem, a gente aproveita muito pouco. Então, seria um tempo de refeição, rápido. Seria interessante. Tempo de refeição. A gente volta pro bolo. Voltamos pro bolo da Mato Macedo. É o momento do acordar, do bom dia, caloroso. Me parece, doutora, que hoje o que se perdeu, o que esvaziou a relação familiar é o não compartilhamento. Isso. Falta de compartilhar. Dos momentos, das experiências, o que está acontecendo. Não se compartilha mais nada. Qual seria a pergunta-chave, doutor, para se iniciar a fala sobre emoções e sentimentos para quem está nos assistindo? Né? Primeiro ponto, acredito que a gente chegou aqui a um consenso. Criar um momento ideal numa refeição, favorecer esse encontro de seres, estão lá sentados. Mas qual seria a pergunta que seria interessante jogar ali na mesa para extravasar emoções e sentimentos? Porque se sentar todo mundo e dizer assim, como foi seu dia? Podem ter várias respostas e nada de sentimento, nada de emoção.
qual seria a profundidade. pergunta, né? Vamos falar de ocupações, mas qual seria a pergunta ali chave para quebrar, para desarmar e gerar O novo. O que teve de novo hoje no seu dia? O que você fez de diferente na escola? O que teve de diferente na faculdade? Porque quem faz o novo somos nós. É um processo de maturidade, existem 3 coisas que eu, assim, acho que é para você, ouvinte, não esquecer nunca. A sua maturidade vai vir a partir do momento que a sua autoestima está sendo trabalhada. O bem que você anda se fazendo, o cuidado que você está tendo com você. Provavelmente você estará sendo uma pessoa bacana. Então, atrai as pessoas por você ser uma pessoa que está bem, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do novo. Está aberto ao novo. As pessoas olham umas para as outras e acham que já conhecem tudo, que sabem tudo a respeito, quando a gente é novo todo dia. Não tem um dia igual ao outro, gente. Então, abertura ao novo e estar disposto a fazer. A gente reclama que o outro não faz, mas a gente não se dispõe a fazer o movimento. Tomar iniciativa, de olhar para as pessoas. Gente, as pessoas não se olham mais. Você entra num elevador, não dá um bom dia. Por favor, todo mundo de sapato bonito, porque ninguém olha para cima, todo mundo olha para os pés. Ninguém olha mais, né? E em casa tá desse jeito. As pessoas se cruzam, mal se fala, não tem mais tempo. E na verdade, né? na hora de interagir, elas só se referem a tarefas, né? O que fez, o que deixou de fazer, mas o eu que precisa senti ser feito. como que Uma foi coisa importante que- você que enfrentou alguma dificuldade, e aí, como é que Uma foi? coisa que eu gosto de trazer, quando eu atendo famílias, é pegar um acontecimento que saiu nas notícias, claro, escolher a notícia, né, gente? Não adianta pegar coluna policial. Mas alguma coisa que está acontecendo na comunidade, ou que está acontecendo que seja do conhecimento de todos, né? E botar isso na mesa e perguntar como é que você se sente sobre isso? O que você pensa sobre isso? Como é que você se sente? Como é que isso te atinge, sabe? Porque a imaturidade emocional me parece que é uma desconexão da pessoa de não saber como ela se sente a respeito das coisas, né? Então ela não administra nada. Ela só reage, ela fica em modo reativo o tempo inteiro, né, doutora? E isso tira uma coisa chamada identidade. Isso. A gente está vivendo uma crise de identidade com as redes sociais. As pessoas não sabem mais quem são. Não pensam a respeito de todo um potencial, de Até toda uma porque história. houve a que precisa ser visto, houve né? a perda da autenticidade. Da autenticidade. Eu vou contar uma historinha. Eu caminho muito no Parque do Cocó, que moro em frente, e amo aquilo lá. E há 28 anos que eu ando nesse parque. E ano passado, ano atrasado, não é período de chuva, não tinha ninguém no parque, eu passeando. Só passei por um casal empurrando o carrinho e eu segui, entrei numa trilha. E lá vem uma moça lá longe, aí fala assim, Marilac! E eu, nossa, Marilac? Aí eu falei, não, eu vou tirar aqui a viseira, pode ser que a pessoa esteja me confundindo, tirei a minha viseira. Eu estava de óculos, mais na frente, mais próximo, ela falou, Marilac! Aí eu falei, não, sou Marilac, tirei o óculos, coloquei o óculos aqui. E ela bem próximo a mim, gente, questão assim de uns 4, 5 metros, ela disse, você tem certeza que você não é a Marilac? Opa, eu tenho certeza que eu sou a Jaqueline. Gente, Vai isso foi... que você não tem certeza, né? Não sei, eu vou pensar. Ela poderia estar mais convicta do que você. Marilac, ela está ali procurando no Parque do Cocó. Caramba! Aparece Marilac. Onde está a Marilac? Eu não sei onde está a Marilac, mas eu sei que eu sou a Jaqueline e eu estou no parque sabendo o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, não é? E as pessoas não sabem mais quem são. E quando eu não sei quem eu sou, eu não me dou conta das minhas emoções, do que eu estou sentindo. Para mim, tanto faz, né? Nós temos a questão com os jovens, a questão das drogas, da bebida, que também distorce o nosso emocional.
né? As pessoas ficam imaturas mesmo, porque Sim, porque estimula a fuga, né? a fuga. Então, na base da maturidade emocional ou do desenvolvimento da maturidade emocional, a gente precisa fortalecer a identidade. Fortalecer a identidade, ampliar a consciência, porque é emocional, mas tiveram 2 autores que escreveram o livro, é O Erro de Descartes, que eles comprovam, 2 neurologistas, eles comprovam que o nosso cérebro é um órgão externo, ele não é interno. É porque ele é baseado na percepção. Das nossas emoções, dos nossos... E a capacidade da visão, ela é 82% da nossa capacidade de captar a nossa sensibilidade do ambiente através da visão. Então, o olho no olho, isso é fundamental. Que a gente precisa resgatar isso, que nas redes sociais ninguém tem. Mas aí é que tá, não adianta o olho no olho se o olho não vê. Isso! Né? Por isso que eu estou O olho não instigando. percebe. Qual seria o ambiente ou a ambiência ideal para iniciar um processo Me parece de desperta? que, Casa. não sei se a doutora vai concordar comigo, mas eu vejo a maturidade emocional como baseada, sedimentada sobre a segurança. Se eu não sei quem eu sou inseguro. Se eu sou inseguro, eu não vou ter maturidade emocional. Eu não vou sair, não vou usar. Não vou usar essa maturidade. Aqui eu estou não vou exercer desconfortável, essa maturidade. Porque por trás de toda pessoa emocionalmente imatura existe um ser inseguro, que não sabe quem é, nem para onde vai, nem a que veio. Ele está à deriva, né? Portanto, inseguro. E aí eu não consigo fluir no processo de amadurecimento emocional, né, doutora? Que é exatamente o que a gente está falando dessa identidade, né? Porque quando a gente se conhece, que a gente vai fazendo as pazes com os desafios da vida, vendo que não tem como viver sem ter desafio, sem ter dificuldade, porque isso é um problema da vida. inerente da vida e é uma coisa que está séria, porque as pessoas acham que pousam aquilo lá, está tudo maravilhoso nas redes sociais e imaginam que existe vida assim. Não existe. Nós somos cheios de dificuldades, os lares, as famílias, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. O cara mais rico do mundo, maior trilionário do mundo, do universo, ele vai ter problema. E a porque coisa, humano, que a pessoa emocionalmente imatura mais faz é se vitimizar. Isso. O tempo todo. Aquela pessoa que está sempre se vitimizando e reclamando da vida, é um sinal que ali, imatura olha, ela emocional. parou de se ver, ela parou de cuidar, de se cuidar, né? Então, a maturidade, ela vem com autonomia, normas próprias. Eu sei por que eu estou fazendo as coisas. Então, eu aprendo a lidar. Então já cabe uma reflexão. Se você ou convive com alguém que reclama muito, isso pode ser um sinal de imaturidade. Se vitimiza. Né? Ela está precisando saber quem é ela. E para sair dessa situação, precisa reconhecer a si, né? E buscar a sua identidade própria. Precisa tomar consciência de si. Né? De quem é ela, de quem eu sou, a quem eu veio. 3 coisas, são 3 focos da maturidade. Eu tenho que focar no meu propósito. O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Né? Eu tenho que focar num processo, eu tenho que saber que até o meu último suspiro eu estou amadurecendo, eu estou aprendendo coisas novas, né? E eu tenho que ter um projeto. Eu tenho que ter um projeto de vida. Um mapa, né? Um mapa, uma orientação. Né? Senão vão me chamar de Marilac e eu vou responder de... Opa! Então, propósito, processo e projeto. Vai guiar você na maturidade emocional. Foca na maturidade emocional. E assim, essa questão da autonomia, ela gera uma coisa muito legal, que é o nosso senso de competência. Quem tem que dizer que você é bom é você. É você. Porque se você não souber quem é você e se você é bom, vão te colocar onde quiserem. Mas se você tiver essa autonomia, tiver esse senso de competência, que é exatamente, eu estou aqui melhorando, não vou ser perfeita nunca, porque a quantidade de pessoas que sofrem desse perfeccionismo que essas novas gerações desenvolvem é uma coisa
de louco. Que gente. gera muita ansiedade. Muita ansiedade. Né? Doutoras, às vezes no meu consultório, né, eu dou um choque de realidade, somente na geração mais nova, e eu digo, quando eu sinto que a pessoa aguenta, né? Eu digo assim, não se preocupe, que vai piorar. Né? Os desafios vão ser maiores. Se agora o desafio você está enxergando e está achando intransponível, vão ter desafios maiores. A vida vai se encarregar de trazer desafios cada vez mais interessantes. Porque a vida vai Você ficando tem mais que ir complexa, aprendendo. mais Quanto complexa. mais você se encolhe, maior parece a montanha. Vai ficar maior ainda? Né? Então vença o primeiro. Então tem que começar por algum ponto. Tem uma terapeuta E se amiga que prepara ela pro fala, próximo. que ela fala o seguinte: você não tropeça numa montanha, você tropeça no dia a dia, nas pequenas coisas, Nas pequenas pedras. nas pequenas pedras do seu caminhar. Então, essa questão da autonomia, da competência e de relações saudáveis. A gente precisa ter um projeto na vida de querer construir boas relações. Isso começa em casa, Thiago. Começa com as crianças vendo a relação dos pais. O exemplo. O exemplo. O exemplo é tudo. Na família, o exemplo é tudo. O exemplo é É a tudo. base. Né? E é uma construção. E esse processo, esse novo olhar para as situações, esse novo olhar para as pessoas, esse novo olhar que começa por nós, né? Esse novo olhar que a gente tem que se dar com muito carinho. A gente precisa se acolher muito, precisa tá se amando muito, porque senão a gente não vai conseguir relacionar. Então agora, mesmo se tendo essa afirmativa, né, de que as mulheres amadurecem mais cedo do que os homens e se tornam mais maduras que os homens, existe também essa outra afirmativa de que seja homem, seja mulher, só vai amadurecer Sim. a partir do momento em que tomar consciência de si e tiver responsabilidade. Né? Se você fica... Para mim, um dos sinais mais evidentes de imaturidade emocional é aquela pessoa que fica sempre culpando outra pessoa ou uma circunstância pelo seu comportamento. Ah, mas eu fiz isso porque aconteceu não sei o que. Ah, mas eu fiz isso porque você disse. É aquela história das duas crianças lá na pré-escola. Foi ele que começou. Né? Não fui eu, foi ele que começou. Então a responsabilidade não é minha. Eu só respondi ao que ele começou. E passa a vida toda, né, doutora, desse jeito. Isso, e justificar não resolve. Eu fiz isso porque, olha, meu pai era assim, minha mãe era assim, era isso, não sei o quê. Eu sou triste assim por isso. Eu já passei por tanta coisa, não sei o quê. E aí, gente, não vai ter jeito nunca, não é? Você entra num ciclo, Então, né? de justificativa. Interessante essa posição, porque a gente falou em identidade, né? Aí a pessoa pode ter uma identidade errada de si. Ela diz assim, não, eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque Ela você. define a sua identidade assim, a partir da identidade de eu outros. Ela é sempre uma fui coxa assim, de retalhos. né? Mas não, ela precisa O que realmente é resgatar meu, uma identidade né? correta. Né? Essa identidade, a minha essência. Que eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, eu não sou o que eu faço. Eu sou essa pessoa que diferente de todo mundo. Gente, essa questão da nossa singularidade. E que a gente é muito especial, que nós somos especiais. Essa falta dessa compreensão está gerando tanta competitividade. Essa autovalidação, obrigada, que eu acho que valeu muito, não é? Porque a impressão que dá é que essa criatura está dizendo assim, todo mundo, né? Não é oba-oba, não, tá? Não é essa coisa superficial, mas exige um processo. Por isso que a maturidade tem que estar calcada num processo, numa decisão da gente se responsabilizar, né? Por estar tomando consciência do que está fazendo, com quem está fazendo o que a gente está buscando e deixar de ficar à deriva, ter esse foco na vida, na nossa evolução, que a gente não vai parar nunca. A gente vai encontrar espaço para a gente trabalhar as nossas emoções. Perfeito. Também. Então descubra quem você é para você poder amadurecer emocionalmente e ter mais qualidade de vida. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela presença. Foi um privilégio falar essa conversa tão boa. A gente podia tricotar aqui o dia todo, né? Vai O assunto voltar, não vamos acabava. trazer esse tema outras vezes. É isso aí. O
melhor da vida é viver. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um programa. Foi um prazer estar com vocês. Nós acreditamos que nós entregamos um bom conteúdo para você. Grandes desafios. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Abraço para você e sua família e até o próximo sábado. É isso aí. Viva o melhor da vida. Pois a vida é um sopro, então vamos amar.